Comprar uma casa na Irlanda parece um sonho distante para a maioria dos brasileiros que vivem aqui. E quando você escuta as histórias, sempre parece que o problema é o financiamento, o banco, a papelada, mas a verdade é totalmente diferente. O maior desafio não é financiar, é juntar o dinheiro da entrada. E apesar de parecer impossível, existe um processo claro, simples e totalmente replicável à realidade de quem mora aqui. Mesmo ganhando pouco, mesmo começando do zero. E hoje eu vou te mostrar exatamente como funciona esse caminho para que você possa replicar aí também. Só que antes de juntar qualquer euro, existe um passo que quase ninguém faz. E é justamente o que separa quem compra a casa de quem só sonha com isso. Que é idealizar a sua meta. Saber exatamente onde você está hoje, para onde você quer ir e quanto realmente precisa separar para essa jornada. Mas o que quase todo mundo faz? Tenta comprar um imóvel sem antes organizar a vida financeira. Resultado: não sabe para onde o dinheiro está indo, não sabe quanto precisa juntar, não sabe quando vai conseguir arrecadar esse dinheiro. E aí a jornada já começa totalmente perdida. Por isso entenda, o planejamento é o mapa que conecta esses dois pontos, a sua realidade atual e o seu sonho da casa própria. Ele vai fazer todo esse trajeto aqui. Então a primeira etapa da jornada é saber exatamente para onde cada euro da sua renda está indo. E isso só acontece quando você tem um planejamento financeiro muito bem estruturado. Para não deixar esse vídeo longo demais, eu vou deixar uma playlist aqui em cima te ensinando passo a passo de como que você pode montar o seu planejamento do zero. Mas uma vez que você tem um planejamento, você também precisa definir aonde que você quer chegar. E isso é feito respondendo a 3 perguntas bem simples. O que você quer, quanto vai custar e quando que você vai comprar isso. Para o nosso exemplo, você quer comprar uma casa, vamos supor, de 400 mil euros, daqui a 7 anos. Mas você não vai pagar a casa inteira à vista. Portanto, o objetivo real é juntar os 10% de entrada, que daria 40 mil euros, mais aproximadamente 15 mil euros de custos adicionais, os impostos, o solícito, as reformas. Ou seja, a sua meta hoje é juntar 55 mil euros em 7 anos. Esse passo simples te coloca muito à frente de 95% das pessoas que querem comprar uma casa, mas não sabem nem quanto precisam juntar. Mas aqui vem a pergunta inevitável. Como que você faz para se planejar para chegar nesses 55 mil? A solução mais comum é pegar os 55 mil euros e dividir pela quantidade de meses restantes. Inclusive, foi o que a minha irmã fez para comprar a sua casa na Irlanda e ela explicou em detalhes todo o procedimento em outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards para quem também se interessar. Para o nosso caso aqui em questão, fazer isso implicaria em separar 654,77 euros por mês. E isso até funciona, mas só quando o seu objetivo está no curto prazo, 2, 3 anos de distância. E por que isso acontece? Porque o seu dinheiro ele é programado, literalmente isso, programado para perder valor todos os anos. Isso a gente chama de inflação. Na Irlanda, a inflação é planejada para girar em torno de 2% ao ano. Portanto, em 2 anos, o seu dinheiro terá perdido 4%. Em 3 anos, perderá mais de 6%. Mas no curto prazo, a inflação ainda não afeta tanto. E os seus investimentos possíveis seriam tão conservadores que a diferença é irrisória em termos de ganho patrimonial. Portanto, para prazos curtos, dividir pela quantidade de meses funciona bem. Mas, quando o prazo é superior, 4, 5, 7 anos, como é o nosso caso, o tempo começa a pesar. A inflação machuca mais e a rentabilidade composta começa a te ajudar mais. Portanto, fazer a conta simples não vai funcionar bem para o seu caso. E aí que entra a fórmula dos juros compostos para te mostrar exatamente quanto investir e qual rentabilidade buscar. O cálculo é muito simples. O montante final M é igual a 55 mil euros, que é o nosso objetivo. O tempo N igual a 7 anos, que dá 84 meses. E a gente precisa descobrir o aporte mensal C e a taxa de retorno I. E agora surgem infinitas combinações possíveis. Uma primeira combinação seria investir 35 euros por mês e buscar uma rentabilidade real de 5% ao mês. Mas, claro, isso é inviável. Seria quase que dobrar o seu patrimônio a cada ano. Nem mesmo os melhores investidores do planeta conseguem fazer isso de forma assertiva e garantida. Portanto, a gente precisa ser muito mais realista. Uma outra combinação mais plausível seria investir 430 euros e buscar 1% de rentabilidade real ao mês. Mas isso ainda exige uma carteira extremamente agressiva. E 7 anos é pouco tempo para você correr tanto risco que seria o necessário. Para sermos responsáveis e conservadores, a gente vai usar uma taxa que é bem mais realista. A gente vai usar de 4,9% ao ano de retorno real, que você consegue com relativa tranquilidade em plataformas como a própria State Guru.
Nesse caso, você precisa investir 570 euros por mês. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal te ensinando em detalhes como você faz para abrir uma conta e usar a plataforma da State Guru. E eu vou deixar aqui nos cards se você se interessar. Mas talvez você seja uma das pessoas que ache arriscado demais usar essas plataformas de crowdfunding como a State Guru. Portanto, você pode diminuir ainda mais o seu risco e aumentar um pouco mais o aporte. Um exemplo claro aqui seria a gente buscar um retorno real de apenas 2,5% ao ano. Aí, nesse caso, você precisaria investir 630 euros por mês. Não é uma diferença tão grande assim. E claro, isso é perfeitamente alcançável com carteiras bem conservadoras. Então, qual é o grande ponto? Quanto mais você investir, menos risco você precisa correr. Mas, quanto menos risco você quer correr, mais você vai precisar investir. Portanto, existe um equilíbrio aqui. Você sacrifica um pouco mais do presente para garantir um futuro sólido, sem precisar ficar apostando pesado em investimentos extremamente arriscados. Mas como que você vai decidir nessa gangorra qual é o seu equilíbrio? Você precisa analisar 2 pontos aqui. Quanto de risco você consegue ou se sente confortável em correr e quanto consegue fazer sobrar dentro do seu planejamento financeiro. A sua tolerância ao risco é pessoal. Não tem como eu medir aqui e dizer o seu vai ser X. Isso é o que a gente faz dentro de uma consultoria. Mas no planejamento, que é a segunda parte, existe uma regra simples, a 50, 30, 20. 50% vai para suas despesas essenciais, 30% do seu orçamento vai para lazer e 20% para os seus investimentos. Se você ganha, então, 3.150 euros, deveria separar até 630 euros para investir. Portanto, uma carteira que rende 4,55 ao ano te levaria exatamente ao seu objetivo. Mas isso claramente não impede que você escolha investir menos e assumir um pouco mais de risco na sua carteira. Ou ainda, sacrificar um pouco mais do seu orçamento presente para poder conseguir investir mais e, assim, chegar mais rápido no seu objetivo. Portanto, a escolha final é sempre sua. Basta responder quanto você aceita de risco e quanto você está disposto a sacrificar do seu presente em prol de chegar nesse objetivo, no caso, a casa. E a partir dessas respostas você encontraria os valores de C e I lá da fórmula dos juros compostos para chegar no seu objetivo. Então vamos lá, vamos recapitular aqui todas as informações. Primeiro você define a sua meta, o que, quando e quanto custa. Depois você monta um planejamento com quanto você vai investir e qual risco você vai correr para conseguir chegar naquele objetivo. E por fim, você vai persistir até chegar lá na sua meta. É simples, direto e totalmente possível. E lembre-se, para você poder ter mais segurança e melhores retornos, existem somente 2 opções aqui. Ou você vai estudar profundamente o conteúdo de finanças, de investimento e economia, ou você vai contratar um consultor independente que cria uma carteira personalizada alinhada com seus objetivos e o seu perfil de risco. Se você quiser essa ajuda profissional, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo e marcar a sua reunião gratuita comigo agora mesmo, para a gente poder conversar e ver como posso te ajudar. E se ainda não for o seu momento, eu vou deixar uma playlist aqui na tela para que você possa continuar aprendendo e evoluindo sobre investimentos na Irlanda.